Olá, turma! Vamos à quarta videoaula do curso Formação Básica para Professores e Tutores em EAD. Nessa videoaula, nós vamos ter a oportunidade de conversar um pouco sobre a avaliação das aprendizagens, discutindo aqui alguns conceitos fundantes da prática avaliativa. Vamos lá! Diferente do ensino tradicional, nós precisamos compreender a avaliação numa perspectiva que englobe todo o processo de ensino e aprendizagem, e não meramente numa ação pontual e estanque. Nesse sentido, temos pelo menos 3 princípios que devem nortear a prática avaliativa do professor, isto é, a avaliação ela é contínua, ou seja, um processo contínuo e sistemático, ela é funcional, realizada em função de objetivos previstos no plano de ensino, verifica se os estudantes o alcançaram, e por fim, a avaliação é orientadora, pois ela deve fornecer devolutiva, tanto ao professor como aos estudantes. Nessa perspectiva, a avaliação das aprendizagens terá 3 funções chaves, isto é, ela será diagnóstica, formativa e somativa. Vamos ver as facetas de cada uma dessas 3 funções da aprendizagem. A função diagnóstica, ela consiste na capacidade que a avaliação possui de levantar o nível de informações prévias do estudante em relação a determinado assunto a ser abordado, buscando identificar as lacunas e as estratégias de ensino que serão mais adequadas para supri-las. Enfim, atuarmos no que nós chamamos de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP, definida pela teoria socio-interacionista de Vygotsky. Ao utilizarmos ferramentas do AVA, tais como um questionário com questões prévias, ou ficarmos atentos para o nível de conhecimento dos estudantes, demonstrado nos fóruns de discussões ou nos chats, entre outras ferramentas, nós estaremos fazendo uso da função diagnóstica da avaliação, especialmente ao buscar conhecer o que os estudantes já sabem sobre um determinado assunto, trabalhando assim na zona de desenvolvimento proximal, mediando os estudantes do ponto em que eles estão até o ponto onde desejamos que cheguem em função dos objetivos estabelecidos no plano de ensino. A função formativa da avaliação, ela se relaciona com a coleta de informações durante todo o processo de ensino e nos possibilita uma revisão constante das estratégias de ensino que utilizamos. No AVA, por exemplo, nós temos diversas ferramentas que nos ajudam nessa função formativa, algumas delas até mesmo com possibilidade de gerar notas que ajudarão a compor o processo avaliativo. Por exemplo, as atividades fórum, tarefa, glossário, questionários, entre outras, podem ser questionadas no AVA Moodle para atribuirmos notas que irão compor o processo avaliativo no transcorrer do período em que aquele componente curricular ou curso está sendo ministrado. É preciso evitar que utilizemos apenas 1 ou 2 instrumentos de avaliação, pois isso reduzirá em muito a possibilidade de acompanharmos o processo formativo dos estudantes. E o que é pior, ao fazermos isso, reproduzimos o modelo arcaico, o modelo tradicional de ensino, caracterizado pela pedagogia bancária, tão criticada por Paulo Freire. Já a função somativa da avaliação normalmente ocorre ao término de uma unidade de ensino e vai possibilitar que nós verifiquemos se os estudantes alcançaram os objetivos estabelecidos. É como se fosse um balanço final, uma soma de vários instrumentos que foram utilizados no transcorrer do processo, buscando conferir aprovação ou certificação de acordo com os resultados alcançados. Entretanto, nós precisamos compreender que essas funções, diagnóstica, formativa e somativa, elas necessitam de uma variedade de instrumentos de coleta de dados para avaliação, pois trata-se de um processo que não pode ser visto isoladamente, uma vez que faz parte do ato pedagógico, descrito por Cipriano Lucchesi e que contempla o planejamento dos objetivos, a execução e, por fim, a avaliação. Vejamos agora algumas recomendações pedagógicas para a condução do processo de avaliação. Inicialmente, é preciso ter clareza das expectativas esperadas para seu componente curricular ou curso, e também
É importante deixar isso claro para os estudantes desde o começo. Sim, explicar aos estudantes os critérios de avaliação é importante. Utilize ferramentas do AVA, tais como o recurso página ou mesmo a gravação de um podcast ou vídeo para explicar e deixar isso bem claro aos estudantes. Visto que nós estamos considerando a avaliação das aprendizagens numa perspectiva integral, sistêmica, também precisamos utilizar vários instrumentos de avaliação. Claro que devemos considerar também o número de alunos da turma e o quantitativo de tutores alocados, a fim de equalizar o tempo que teremos disponível para corrigir e dar as devolutivas aos estudantes, especialmente para as atividades que exigem isso, tais como as tarefas, os fóruns, glossários e wikis, entre outros. Assim, nós deveremos elaborar os instrumentos para avaliar a partir dos objetivos de ensino, objetivos esses que foram traçados no plano de ensino, e não necessariamente fazer uma avaliação a partir dos conteúdos ensinados. Ao elaborar os instrumentos de avaliação, outra recomendação é evitar inserir armadilhas ou mesmo questões dúbias, pois tais questões somente servem para confundir e pouco auxiliam para avaliar se o estudante alcançou o objetivo proposto. Ademais, o critério de correção para cada instrumento deve ser claro e compartilhado com a equipe polidocente. É recomendado que, ao corrigir as questões abertas e tarefas no formato de textos em geral, que nós forneçamos devolutivas, apontando possibilidades de melhorias ou elogiando o nível alcançado. Tanto os professores como os tutores devem ficar atentos e evitar feedbacks com pouco significado e sem nenhuma contribuição para o crescimento do estudante. Evite expressões lacônicas tais como muito bom ou continue assim, sem acrescentar nada mais significativo. Os estudantes anseiam pelo nosso feedback para nortear os seus estudos. Uma palavra de cautela. Jamais utilize os instrumentos de avaliação como ferramenta disciplinar. Lembre-se que se trata de um instrumento de coleta de dados para a avaliação das aprendizagens e não um instrumento meramente punitivo. Para finalizar, eu gostaria de ressaltar um trecho de um artigo que escrevi em coautoria com o professor Luiz Luz, quando afirmamos que o processo de avaliação das aprendizagens deverá constituir em uma ferramenta de retroalimentação dos mecanismos de ensino e aprendizagem. Percebam, retroalimentação. Para quê? Fornecendo subsídios para o docente revisar seus planos de ensino e alcançar o objetivo derradeiro de aprendizado dos estudantes. Em síntese, verificamos nessa videoaula os princípios basilares da avaliação, ou seja, a avaliação é contínua, funcional e orientadora. Vimos também que as funções da avaliação extrapolam o dar notas, pois contemplam aspectos diagnósticos, aspectos formativos e somativos. Por fim, observamos que a avaliação das aprendizagens não é algo isolado, pois é componente do ato pedagógico e, consequentemente, uma ferramenta de retroalimentação dos mecanismos de ensino e aprendizagem. Certamente, a avaliação da aprendizagem faz parte do ato pedagógico e não podemos desaperceber os princípios que norteiam o processo avaliativo em nosso fazer pedagógico. Aqui estão as referências dessa videoaula e eu recomendo que leiam o artigo Parte das Referências, em especial o artigo intitulado Avaliação das Aprendizagens no Nível Superior, Avaliar para quê?, em que tais assuntos são discutidos com maior profundidade. Boas pesquisas e até a próxima videoaula.